Estou aqui no centro de Katmandu. No Evangelho de Mateus, no capítulo 13, verso 51. Bendito é o Senhor Jesus, que nos dá vitória todos os dias. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos 51 e o 52. Diz assim: Perguntou-lhes Jesus: Entendestes todas estas parábolas? Responderam-lhe: Sim, Senhor. Disse-lhes ele: Por isso todo escriba instruído a respeito do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e velhas. Amém. Se posso pedir isso, mais uma vez, incline sua cabecinha, feche seus olhinhos por bondade. Paizinho querido, nós honramos o teu nome esta manhã, com nossas vidas e com nossos louvores. E o desejo de nossa alma agora, Senhor, é justamente aprender o que o Senhor tem a nos ensinar antes de ceiarmos. Que essa breve instrução possa ser dirigida aos nossos corações pelo Teu Espírito e por estes agasalhada, de modo que venha a ter resultados. Enquanto eu estiver a falar, que o Teu Espírito nos ensine. Assim eu peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesse texto do capítulo 13 de Mateus é um dos maiores sermões de Jesus. Existem pelo menos 4 grandes sermões, tanto em extensão de tempo, quanto a quantidade de conteúdo nos versos ditos por Jesus. E este especificamente trata 7 parábolas. E dessas 7 parábolas continuadas, evidente, cada uma delas possui o seu significado, os seus ensinos, seu conteúdo, e todas elas o Senhor Jesus estava no intento de fazer mostrar às pessoas a grandeza do reino e o que o reino precisa produzir na vida de cada um e estes produzirem no mundo em que vivem. É por essa razão que quando Jesus termina de proferir todas essas parábolas, ele faz essa pergunta aos discípulos e diz: vocês entenderam todas as parábolas? E os discípulos: sim, nós entendemos. O que Jesus menciona e enfatiza aqui no verso 51 é a importância do entendimento, da compreensão. Se faz extremamente claro o que Jesus pontua nesses 2 versículos. E a primeira pontuação, a questão do entendimento, dá-nos uma visão prática de que só conseguimos praticar aquilo que a gente realmente entende, aquilo que nós realmente compreendemos. É justamente por isso que as pessoas, em suma, a grande maioria delas, não conseguem viver ou extrair os benefícios do reino de Deus, justamente porque não o entendem, não o compreendem e, portanto, não o aplicam. E é um fato, as bênçãos advindas do reino são adquiridas por meio da fé, mas também por meio da vivência através da fé. É a compreensão do reino que nos leva a viver de modo que as bênçãos sejam direcionadas a nós. Deus utiliza a sua palavra para isso. E como poderemos receber tantas bênçãos, sejam curas, sejam milagres, sejam livramentos, sejam libertações, seja auxílio em relacionamentos, se não conseguimos compreender a palavra de Deus? É por isso que Jesus pergunta de maneira muito clara aos discípulos: vocês compreenderam o que eu acabei de ensinar? E a resposta deles foi sim. É como se pudesse dizer: nós não apenas compreendemos, estamos prontos para viver o teu reino, para sermos o teu reino aqui nessa terra.
Embora a afirmação dos discípulos, como costumeiramente fazemos, dado as perguntas, nem sempre são procedentes diretamente de seus corações como uma palavra verdadeira, que irão fazê-lo. A intenção pode ser essa, mas o fato é que os dias posteriores mostraram que de fato ainda não tinham compreendido, e Jesus tornou-os a ensinar. Perceba que é dentro dessa ideia de compreensão que ele nos leva aos 52. E no versículo 52 ele traz uma visão prática do reino e muito interessante para nós. Ele diz que o reino é exatamente como um escriba, um homem conhecedor da lei, um ensinador da lei, que conhece-a tão bem, que conhece a partir dela o reino de Deus. Está dizendo que o reino é semelhante a esse cara, que conhece o reino de tal forma que sabe explicá-lo e vivê-lo. E ele faz uma comparação. E ele diz, tal qual um pai de família, que tira dos seus tesouros coisas novas e velhas. Ele está querendo nos reportar para fazer entender que um bom escriba, um bom instrutor, um bom professor do reino de Deus, ele fundamenta a sua fé e a sua prática justamente nessas duas premissas: coisas novas e coisas velhas, ou coisas velhas e coisas novas. Ele está falando, portanto, de que esse instrutor, esse escriba que sabe viver o reino, sua vida não está pautada em apenas algumas falas do Novo Testamento, mas que ela está pautada também em todas as falas do Antigo Testamento. Ele está dizendo que os dois tripés, os dois pés do reino, aliás, os dois fundamentos, são o Antigo e o Novo, e os dois se completam. E é exatamente necessário isso para que possamos viver o reino de forma perfeita. Observe, portanto, que Jesus deixa-nos esse versículo como que uma forma pensante. E aqui ele incute algumas lições, e o Espírito Santo levou-me a pensar de maneira breve. Eu quero tentar conduzi-los a isso esta manhã. Eu gostaria que você perguntasse para quem está pertinho de você, se possível se dirigir a alguém e pergunte: que geração é essa que estamos construindo? Perceba que essa ideia que Jesus deu-nos aqui se aplica exatamente em nossos dias, em nosso tempo. Nesse texto, verso 52, eu disse que são duas premissas: o entendimento e o foco do reino. E nesse verso 52 eu quero tentar rapidamente me situar apenas no pai de família, o cidadão que Jesus menciona aqui como aquele que tira coisas velhas e novas de seu depósito ou de seu tesouro. E baseando-me nesse pai de família, quero assim rapidamente levá-los a compreender que tipo de geração a gente está formando agora, que tipo de futuro estamos preparando para os nossos filhos e netos, e justamente baseados naquilo que estamos fazendo para construir isso. A geração que temos hoje é fruto da geração anterior, a geração que virá é fruto da geração de agora. Às vezes a gente reclama do comportamento dos filhos dos dias de hoje, mas é o comportamento que ele herdou de seus pais. Às vezes a gente reclama até do comportamento de nossos filhos e nenhum pai ou mãe quer ser confrontado ou chamado a atenção por algum comportamento de seus filhos, mas é o comportamento que os pais ministraram aos seus filhos, e não é outro. Ele tem a sua base curricular e espiritual em casa. Portanto, que tipo de geração a gente está construindo para o amanhã? Hoje você observa e fica até assustado. Eu creio que não somente eu, mas os pais, mães, famílias aqui presentes, olhando para o futuro, a gente se pergunta: o que será daqui a 10 anos? O que será daqui a 50 anos? Eu tenho lido alguns livros, e um deles, que se chama Sapiens, de um certo judeu que escreveu, um israelita. E esse livro é muito interessante. Ele, embora existam algumas coisas que deixam alguns crentes meio malucos, mas é um livro interessantíssimo, que faz você pensar. Ele busca a história da humanidade nos últimos 75 mil anos e consegue fazer uma história escrita em cima de tudo isso, mostrando dados e a mudança de comportamento do homem desde sua criação. Isso é um fato. E percebe que o Sapiens se tornou o homem pensante que conseguiu destruir todos os outros que vieram antes dele através da evolução do seu entendimento. E os últimos
4.000 anos que o homem vem evoluindo em sua maneira de pensar, e culminante para esses últimos 200 anos, no qual transformou a sociedade, esse cara agora escreveu um outro livro que se chama Homus Deus, ou Homus God. Esse livro interessantíssimo leva o pensamento desse autor a mostrar que aquilo que a gente valorizou agora como a superinteligência, a capacidade pensante, esse domínio intelectual do ser humano, prepara uma plataforma para os próximos 80 anos, o homem se imaginar Deus. Está sendo construído mentalmente de forma inteligente um poder de criar tão imenso que vai chegar um dado momento em que o ser humano olha para si mesmo e a sua inteligência vai lhe garantir que ele não precisa de absolutamente mais nada para que ele possa viver. E a gente não consegue ver isso agora, porque geralmente olhamos simplesmente sobre o que é visível e não paramos para pensar no periférico, naquilo que está escondido, naquilo que está sendo trabalhado nas maquetes da sociedade. Perceba, portanto, que o que Jesus está apontando aqui e nos ensina através desse texto, pode ser extraído isso, é justamente alguns valores que a gente precisa aprender do que ele diz, que a gente tem deixado de tirar do depósito e aplicar nos nossos filhos. Existem muito mais, mas eu vou falar apenas 5. E existem 5 coisas novas que a gente tem tirado demais e colocado na vida dos filhos, de modo que tem construído essa sociedade. Eu quero lembrá-los de que nas quartas-feiras nós estamos trabalhando sobre o reino de Deus, e não uma forma teológica de reino, mas os princípios fundamentais de viver o reino de Deus, de ser um instrumento do Senhor aqui na terra, como prática de vida, como um estilo. Então, o que tento conduzir aqui, e eu convido a você que não tem vindo, a tentar compreender o reino de Deus. Como pode a gente vivê-lo sem compreendê-lo? Perceba, portanto, que uma das coisas que vos ensinei nas últimas 2 semanas é que tudo o que Deus fez apontando para o reino, antes ele construiu princípios, valores e leis. Ele construiu 14 princípios para a formação de uma sociedade logo no início da criação de Adão e Eva. Em seguida, ele estabeleceu os fundamentos do seu reino, que são 2 fundamentos que se desdobram em 10 leis, e que pela maldade do homem se desdobrou em 613 códigos para viver o reino. Perceba que além disso, existem 94 valores extraídos, 94 valores bíblicos extraídos desses 14 princípios de Deus. Portanto, é vasto o segmento para aprender o reino e vivê-lo. Ele tem como um manual aqui na Bíblia para todas as coisas, sabe? E portanto a sua ausência lhe coíbe de aprender isso e poder ensinar às outras pessoas. E talvez não apenas a si, mas a geração que está por vir e a que está entre nós agora. Perceba, queridos, que se a gente compreender aquilo que estamos fazendo, podemos corrigir algumas coisas e evitar, ao menos, que o todo se estrague no futuro. Então, rapidamente, eu vou tentar te mostrar, pelo menos, algumas coisas que o pai de família aqui tira do seu depósito. Antes, porém, perceba que a ideia de Jesus centrada aqui, ele coloca um foco rápido. E como não tenho tempo de explanar, eu vou tentar simplesmente te dizer. O que tenta Jesus dizer é que o pai de família aqui em questão, ele deve saber o que ele possui em seu depósito. Assim como qualquer pai e mãe aqui deve ter a consciência plena do que está guardado dentro do seu depósito. Se são só coisas novas ou se são só coisas velhas. Ele deve ter essa consciência plena, afinal o depósito é dele. Também ensina-nos Jesus que o pai de família aqui em questão é que sabe o tempo certo de tirar as coisas velhas do seu depósito e aplicá-las, e o tempo certo de tirar as coisas novas do seu depósito e aplicá-las. Somente o pai de família tem essa habilidade, justamente porque ele que sabe as necessidades adequadas que seus filhos têm, das coisas dos quais ele tira do seu interior, do seu depósito. Além disso, leva-nos Jesus a esse foco na perspectiva de que o pai de família sabe exatamente qual o tipo de coisa que ele deve tirar, para a situação específica. É somente o pai de família, de um garoto, de uma garota, o pai que constrói uma família, que sabe qual é o tipo de lição que ele tem que dar ao seu filho em determinado caso daquilo que ele faz. Só o pai sabe fazer isso.
Isso quer dizer que ninguém de fora consegue educar o seu filho como você consegue. Ninguém de fora consegue dar a direção que seu filho precisa, que só você consegue. Porque cada pai de família possui um tesouro diferente, embora com fontes iguais, mas com interpretações diferentes, com aplicações diferentes. Portanto, é de maneira individual. E se Jesus só deu a base de fundamento, deu o lançamento, nunca interferiu, por que a sociedade dos dias de hoje quer interferir na educação do seu filho? Quer determinar como você deve corrigi-lo, como você deve educá-lo, como você deve ensiná-lo? Ao contrário, são princípios que não são passíveis de mudança. Quando você observa isso, Jesus ainda nos leva um foco um pouco mais além. Ele quer nos ensinar que o pai de família que tira coisas novas e velhas do seu tesouro, conhece os efeitos de cada uma dessas coisas. É justamente o pai de família que conhece seus filhos, que conhece a sua geração, que conhece o seu contexto familiar, que sabe o efeito de uma coisa velha na vida do seu filho, que sabe também o efeito de uma coisa nova na vida do seu filho. É, portanto, partindo da consciência paterna e materna, dentro da construção familiar, da geração que a gente quer construir. Quer nos ensinar Jesus, dentro dessa máxima, é que o pai de família é que também sabe como, a quem, a que e como ele deve extrair esses valores e aplicá-los. Cabe ao pai. Portanto, dá uma olhadinha para quem está ao seu lado e diga para essa pessoa querida: cabe ao pai. É responsabilidade dos pais. É responsabilidade dos pais construírem o futuro de seus filhos. E perceba que eu não estou dizendo aqui uma construção financeira. Nem todos os pais conseguem tesourar para os seus filhos. Mas o maior tesouro não é financeiro. O maior tesouro é o que você incute na mente, na alma. O Senhor Deus já disse isso em Deuteronômio no capítulo 6, dizendo a Moisés: olha, pega essas palavras, esses princípios, esses conceitos, esses valores, e incute na vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. Escreve na tábua do seu coração, escreve na parede da sua casa, escreve na palma da mão, onde eles estiverem, para que eles possam ver. Ele estava falando já do iPhone. Na palma da mão, escreve tudo isso aí, para onde você estiver você possa ler. Perceba que a ideia de Deus é que a gente construa o futuro de nossos filhos. E se a gente não tiver essa coragem, se dá essa balela toda que a gente está vendo em nossa volta. Perceba que essas premissas são tão importantes. Quer Jesus nos ensinar que feliz é o dono de casa, é o pai de família, que consegue transitar entre esses dois valores. Felizes são aqueles pais que sabem equilibrar as coisas velhas, são os princípios antigos que herdaram de seus pais, de seus avós, os ensinos de seus antepassados, com as coisas novas, os ensinos modernos, os valores modernos, as mudanças que vieram e que algumas delas são necessárias na vida. Feliz é aquele que consegue andar no equilíbrio, sabe? Consegue ponderar as duas coisas, transitar entre esses dois caminhos. Os pais são os únicos, queridos, que possuem dentro de si essa herança que podem deixar para os seus filhos. São os únicos. São os pais que possuem dentro de si essa influência moderna que também irão deixar para os seus filhos. Essa herança antiga e essa herança moderna, ou influência moderna. São os dois valores que você pode tentar ver dentro do seu tesouro. Essa herança de ensino que seus pais deixaram para ti, seus avós, e que são fundamentos legais. E essa influência moderna, que algumas delas precisam ser aplicadas, sim, para que o futuro seja também desenvolvido pelos nossos filhos. Mas em geral, é os pais que conseguem saber essa diferença. E existem 5 coisas que eu poderia dizer muito mais, mas essas 5 iniciais, de que estamos deixando de tirar de nossos tesouros e aplicá-los na vida dos filhos. Eu vou me eximir de lhes dar as referências bíblicas em razão de que eu tenho apenas alguns minutinhos para isso. Então, perdoe-me isso. A primeira coisa coisa velha que a gente tem evitado de tirar de nosso depósito, embora recebemos, embora esteja guardado, embora esteja aqui dentro protegido, diga comigo, é a afirmação do ser. Não diga com voz um pouco mais viva, eu sei que é domingo pela manhã, então diga um pouco mais com coragem, diga para quem está ao seu lado, a primeira coisa velha é a afirmação do ser. Isso é tão velho que é da idade de Adão. É coisa velha, mas é coisa atual. A afirmação do ser, que digo, é exatamente a construção moral, intelectual, pessoal, física, social, que os pais constroem nos seus filhos.
A questão de o pai ensinar o seu filho a questão de ser homem. A questão da mãe ensinar a sua filha a ser mulher. Eu não sei se vocês perceberam, mas a gente está vivendo numa geração extremamente difícil. Você anda pelas ruas, você tem que olhar bem para ver se é macho ou fêmea, irmão. Não é verdade? Você olha um macho, você diz, é macho. Quando você chega perto, diz, não, é fêmea, cara. Quando você olha uma fêmea, você diz, nossa, é fêmea. Quando você chega perto, oi, é macho. Essa afirmação do ser é tão importante, que eu percebo que os pais estão desleixando de tal maneira, e não tiram isso mais dos seus baús, e os seus filhos vivem de acordo com a imposição intelectual do mundo. Você olha para os garotos, não tem mais perfil de homens. Meninos afeminados, com falas afeminadas, com jeito de andar afeminado. Meninas masculinizadas. Perceba que hoje em dia os homens estão vestindo roupa de mulher e mulheres estão vestindo roupas de homens. Mas é unissex, pastor. Unissex coisa alguma, irmão. Existe o que é unissex, mas existe aquilo que é definido. Os homens que usavam calças de homem agora ficam usando calças que parecem de mulher. Umas coisas que parecem que estão cheias de caquinha, usando fraldão, onde o fundo vem aqui assim e andam com a perna aberta, parece que estão com fralda cheia de coisas. E eu fico olhando para isso, que geração está sendo construída. Cabelos dos mais variados tipos e cores. Que geração a gente está construindo, gente. Moleques que desfiguram-se por completo e os pais dizem, é normal. Que tipo de filho você quer construir? O que a sociedade impõe, que eles têm que ser completamente livres na maneira de ser e pensar. E é exatamente dentro dessa subjetividade que está sendo construído nos meandros da mente dos nossos filhos toda essa ideologia abortista, todo esse legalismo sobre pedofilia. Se pode uma coisa, pode outras. Isso é os pais que constroem. É os pais que desde pequeno ficam olhando o jeito do filho ser. E cabe ao pai orientar se é homem, homem e acabou. Entende? Eu não sei se vocês perceberam, eu não sei se é a água que está contaminada com o vírus homo. Porque parece que isso a cada geração aumenta. Não é verdade? Até os que não são acham legal dizer que é. Porque dentro do conceito de hoje criado, queridos, o inteligente é o que é diferente. O que é normal é burrão, é antiquado. E quem constrói isso são os pais. Crianças mimadas ao ponto de determinarem aos pais aquilo que os pais têm que lhe dar. Que tipo de filho está sendo construído? Um que no futuro nada lhe garante. Onde não existe nada na vida que vai fazer ele se sentir feliz. E determinantemente vai procurar o suicídio. Uma geração construída sem valores antigos. Sabe, eu sou de um tempo onde o filho só podia comer depois que os adultos comiam, embora isso eu não achava legal. E até hoje eu não acho legal. Às vezes a gente ia comer e não tinha mais nada. Não sei se foi assim com o seu caso também, sabe? Mas jamais um filho poderia passar no meio da conversa do pai, interromper uma prosa. Jamais, irmão. Eu aprendi assim. E é ridículo os nossos dias. As crianças faltam bater no rosto do cara do pai. Escuta, eu estou falando. É os pais que determinam isso nos filhos. É os pais que estabelecem os limites. É os pais que colocam os respeitos. São os pais que conduzem os filhos a viverem como cidadãos de bem. É o pai, por exemplo, a figura masculina, paterna, que é responsável por ministrar sobre a filha a feminilidade dela, a beleza dela, de que ela é uma mulher. É o pai que faz isso, não é a mãe. Não é a mãe. Desde que a minha filha pegou a idadezinha de 9, 10 anos, que começou a criar os contornozinhos do seu corpo, desde então eu já comecei a ministrar isso sobre a vida dela.
Ela nunca teve necessidade de ouvir um elogio de qualquer chibungo de fora. Sabe por quê? Porque ela tinha em casa. Eu sempre ministrava: você é uma menina linda, vai se formar uma mulher linda. Ela não tinha necessidade, então ela não queria nada menos do que isso para ela. Entende? É os pais que fazem isso. É o pai também que ministra a masculinidade no menino. Tá aí meu filho João Pedro, tem que segurar ele. Desde pequeno, quando ia chorar, eu ia chorar que nem homem, rapaz. E ele engrossava a voz e chorava grosso. Estou te falando para você, cabra macho. Porque cabe a mim, eu tinha um medo de que coisa errada acontecesse, irmão do céu. Eu ficava olhando para mim: Jesus me guarda desse mal, Jesus me guarda. Enfim, porque toda família é possível acontecer, irmão. Agora entenda que quando se fala de homoafetividade, tanto homem quanto mulher, não nasce assim, vocês sabem disso. São comportamentais, são efeitos nocivos de uma sociedade promíscua, de um sistema de ensino engedrado em todos os segmentos da sociedade. E se nós não trabalharmos dentro de casa contra isso, quando ele chegar nos lugares onde ele é ministrado, se ele não tiver uma base em casa, rui tudo aquilo que ele foi construído. Entende? Cabe aos pais. Então, pais queridos, vamos levantar isso. Cabe às mães mostrar às filhas que ela é mulher, que o papel dela de honra, de submissão, de respeito, de amor. Cabe ao pai ensinar o filho a amar as mulheres, ou a mulher que ele vai ter um dia, como ele precisa ter, como Cristo amou a igreja. É o relacionamento que eu tenho com a minha esposa que ensinou os meus filhos que é legal casar. Esses dias recebi muitas coisas assim para fazer rir. E uma das falas, o pai disse para o filho: filho, você precisa ser homem de verdade. Você precisa ser homem para colocar sustento em casa, manter sua família em dia, abençoar todos, dar o sustento legal, comandar, dar direção à família. Você precisa ser um homem assim. E o filho disse: que legal, pai, eu quero ser assim, quero ser um homem desse jeito. E o pai disse: portanto, filho, você tem referencial, com quem você quer parecer? Ele diz: eu quero ser um homem igual a minha mãe. Fala sério. E é verdade, porque quem vestia as calças lá é ela. Cada um no seu papel, irmão. Isso é bíblico, é divino. Foi Deus que gerou e plantou isso. Deixará, portanto, o homem seu pai e a sua mãe. Deixará, portanto, o homem seu pai e a sua mãe. Acabou, irmão. A sua família é a partir do momento em que você se casou. A tua família é daí para diante. Tua responsabilidade é daí para diante. Eu sempre digo que meus filhos: casou, meu filho, se vira, chupa essa manga. Porque a responsabilidade é a partir daí. E a gente tem que construir isso. Porque imagina, gente, queridos, com 13 anos, eu trabalhava o dia inteiro descarregando saco de cimento. É por isso que o povo diz que meu pescoço encolheu. Eu quase não tenho pescoço, que é por causa disso. Na verdade não é, eu sou filho de lagoano, né? Mas tudo tem a ver. Quantos anos trabalhando descarregando? Não era saquinho de 25 quilos não, irmão. Saquinho de 25 quilos hoje é uma benção, não é não, Luciano? Agora pega saco de 50 quilos, irmão. E os caras soltavam de cima daquela carreta, bum! E você tinha que levar até lá em cima e fazer um impulso e jogar na outra pilha. Agora pega um moleque de 14 anos hoje, irmão. Não, pega um moleque de 14 anos e diz: filho, tem um dia de serviço saqueiro ali. Vai? Não, pergunte aí para quem está ao seu lado. Vai? A primeira coisa que o moleque faz é pegar o telefone e chamar o conselho tutelar. Ó, meu pai mandou eu ir descarregar uma carreta de cimento. É, não é verdade? E se boquejar, o filho diz: ó, o conselho tutelar, pai, ó.
Fazia isso no meu tempo, meu filho. Ia conselho com você e tudo para cumbuca. Sabe? É o tipo de filhos que estamos formando. Do jeito que estamos formando hoje, agora imagine a geração que virá dos nossos filhos. Filhos, meninos e meninas. Meninas tudo bem, mas meninos delicados, irmão. Menininhos delicadinhos com unhas pintadinhas. Perdoe-me a minha ignorância. A gente não está percebendo isso agora. Mas o que virá daqui a 10 anos é destrutivo. É terrivelmente destrutivo. Então chacoalha o ombro de quem está ao seu lado, por favor. E diga para essa pessoa querida, diga para ela em alto e bom som, por favor. É nossa responsabilidade afirmar o futuro de nossos filhos. Mas existem aqueles pais que dizem: meu filho vai ser o que ele quiser ser. E lá no futuro procura os pastores: ora pelo meu filho, ora por ele, está desviado. Dá vontade de olhar para ele e dizer: você não disse que ele iria ser o que ele queria ser? Mas a gente não pode fazer isso. Outra coisa que a gente tem deixado de tirar é coisa velha, que a gente não tem tirado para aplicar: respeito e ética. Gente, eu tinha tanta coisa para dizer para vocês isso aqui, mas o tempo é tão pequeno. Respeito e ética são coisas extremamente simples, mas extremamente fundamental para ser ensinado dentro de casa. O respeito, como isso extinguiu-se. Não se respeita pai, não se respeita mãe, não se respeita patrão, não se respeita professor, não se respeita polícia, não se respeita nada disso, que dirá respeitar Deus. Piorou. Placa de trânsito não é que existe. Faixa contínua piorou. Sabe, o respeito ao próximo. Nós temos uma geração que tem prazer em jogar lixo no quintal alheio, sujar a rua que passa, estragar aquilo que pertence a eles mesmos. Uma geração que não tem respeito aos seus pais. Falta respeito. É por isso que no tempo passado as coisas velhas eram ensinadas assim: fez, limpa. É ou não é verdade? Você quer, trabalha para ter. Quer um iPhone novo, trabalha, se vira, dá teus pulos. Não, mas fulano tem problema de fulano. Era assim, querido. Às vezes eu me revoltava com minha mãe, com meu avô, mas eles estavam corretos. Eu me lembro que eu tinha 9 anos de idade, eu queria uma bicicleta. Todo mundo tinha bicicleta, irmão. Só eu que não. Eu não tinha nem chinelo, quanto mais bicicleta. Todo mundo tinha, eu não. E eu malhei em cima da cabecinha do meu avô um monte. E meu avô malhou em cima da minha cabeça: colhe algodão. Eu colhi algodão 1 ano, eu nunca fui bom de colher algodão. A minha mãe colhia 60, 70 quilos, aqueles sacão gigantões, rapidinho. Eu, meu irmão, era 2 arrobas com muito sacrifício, o dia inteiro. E foi o ano todo trabalhando. Quando chegou no final do ano, dava o pneu de uma bicicleta. Eu digo: não vale a pena trabalhar tanto para ter bicicleta. Então meu avô fez eu trabalhar mais 1 ano, e por fim ajudou-me a comprar a primeira bicicleta velha, guidãozão altão assim, a Monarch, e que durou aproximadamente uns 20 dias, que meu tio pegou e vendeu. Entretanto, são valores que ensinaram que vale a pena você repassar, porque aprende a dar valor no quanto custa as coisas. É por isso que a geração de hoje ganha um telefone extraordinariamente perfeito, lindo, e com 6 meses está pensando em trocar. É ou não é verdade? Porque não dá valor àquilo que custa.
não sabe de onde sai, não sabe quanto suor teve. Sabe, se nós não corrigirmos essa rota, nosso navio vai se chocar com o iceberg. Eu queria que você chacoalhasse a pessoa que está do seu lado e diga: por favor, ensine às pessoas o respeito. Eu não sei se vocês têm esse hábito. Quando eu vejo uma pessoa lá de longe, parada na calçada, olhando de um lado para o outro, eu sei que ela vai atravessar a rua, eu já paro. Eu levo buzinaço de monte, irmão. Se tem um cara que leva buzina nessa cidade, sou eu. Agora com esse carro grandão aí, pararam um pouco. Mas quando estava com o pequenininho, só que eu entendo que isso é respeito. Eu preciso agir com respeito. E eu preciso ensinar isso. Eu peço essa compreensão de vocês. A Bíblia diz, Pedro fala isso, que os pastores precisam pastorear o rebanho com total desinteresse pessoal, mas com total comprometimento com aquele que um dia hão de prestar conta do rebanho. E o que eu estou a dizer a vocês, o Espírito Santo tem me incomodado há dias, para fazer-os lembrar de que isso cabe a nós. Quer ver outra coisa que a gente não tem tirado de nosso tesouro? Diga para quem está pertinho de você, uma coisa velha, que de tão velha, não tiramos mais: disciplina. Ah, coitadinho, não faz isso não. Não disciplina o bichinho assim, não, é só um bichinho. Aí ele vai virar um bichão. Tem alguns ditados que, pelo menos eu escutava muito isso da velha minha mãe, quando ela esborrachava a gente, desculpa, não é outra palavra, quando ela surrava a gente até esborrachar, melhor dizendo, às vezes tios, parentes questionavam, e ela dizia: é melhor eu dar um ataque nos meus filhos do que a polícia fazer isso depois. E é verdade. É melhor os pais corrigirem e disciplinarem do que amanhã ou depois se transformarem em elementos. Aí o sistema de educação vem: não, violência só gera violência. É verdade, dá uma olhadinha, meu irmão. Desde quando esse sistema de educação mudou, diminuiu a quantidade de gente nos presídios. Quase nem tem mais presídio. Porque o sistema é tão eficaz, a indisciplina é tão eficaz, que não diminuiu, pastor. Dá uma bênção, sabe? Tem presídio se transformando em escolas, né? O Rio de Janeiro, nossa, é uma paz constante. Porque o sistema de educação, sem violência, sem disciplina, sem dureza, sem firmeza. E não é um discurso bolsonarista não, meu irmão. É um discurso de pai. Que a gente tem que entender. É Deus que diz: pega a vara e surra teu filho. Corrige ele. O autor de Provérbios diz: a mãe que não disciplina o seu filho o odeia. Outra vez ele disse: tira a estultícia do seu filho com a vara afiada. Porque cabe a nós fazer isso. E depois que o cara recebe uma tacazinha, ele para e pensa: valeu a pena, irmão. Valeu a pena. Todo filho vai se lembrar disso. Depois de uma surra, a gente ama os pais de um tanto. Faz tanto carinho no pai e na mãe. Não é verdade? Você leva uma surra, aí passa aquele momento de raiva, daqui a pouco você fica: papai, mamãe, abraço aqui. É uma bênção, você fica tão bom. Mas não pode agir, corrigir e ao mesmo tempo tirar a correção. Poucos dias corrigi uma parente minha, corrigi a filha, e em 30 segundos estava lá dizendo: oh, coitadinha, mamãe te ama, não. Olha, não foi por mal. Eu digo: está tudo errado. Corrigiu, está corrigido, vai pagar pelo erro. Se nós não construirmos isso, o conceito de certo e errado é destruído na mente da criança. E o futuro é de marginalidade. É de poder fazer o que quiser, do jeito que quiser. Perceba,
Que é isso que o diabo quer. Outra coisa que a gente não está tirando mais, meu Jesus do céu: cidadania e civilidade. Meu irmão, eu vi uma cena essa semana que eu fiquei estupidamente irado. Comigo mesmo, não pequei com os outros. Mas eu vi um grupo de moleques pichando a bandeira do Brasil. Sinceramente, dá vontade de parar o carro, tirar a cinta e dizer: vem cá, venha, vem com o papai. Sabe? E conversar de pé de orelha. Que tipo de cidadãos nós estamos construindo, Toninho? Se eu não respeito o maior símbolo de minha nação, você acha que eu vou respeitar o meu próximo? Se eu não aprendi a ter patriotismo, você acha que eu vou defender o meu próximo quando ele estiver no perigo? Esse sistema ideológico que foi plantado através da política, que gerou esse avanço das minorias. E por que o sistema socialista marxista trabalha com a conjectura de minorias? Porque é mais fácil manipular. Minorias você dá um pouquinho de direito e mantém eles no cabresto. E é isso que as famílias estão permitindo fazer em casa. Vamos construir cidadania nos filhos. É preciso, viu seu filho jogar uma bala no chão? Diga: filho, está errado, cate, jogue no lixo. Tem que ser feito. Não pode passar batido, tem que ser feito. Viu seu filho pegar algo que é dos outros? Está errado. Ainda que seja uma bala em cima de um balcão, se não te pertence, está errado. Eu posso falar porque acho que aqui só tem crente. Pasmem vocês. Domingo passado eu falei de um evento que teve ontem lá no Erasmo Braga, e mostrei um convite, não mostrei? Vocês lembram aqui do convite? Que eu mostrei aqui para vocês. Então eu desci do púlpito, coloquei minha Bíblia ali perto daquele balaio, e o convite em cima, afinal de contas, custa 10 pila, eu tinha que devolver para a irmã. E fui abraçar os irmãos. Há de ser que o convite foi visitar alguém. Você acredita nisso? Alguém achou que estava em cima da Bíblia, é de Deus, então posso pegar. Só pode ser de Deus estar em cima de uma Bíblia. Não é não? Vem da igreja, está aqui, ó. É de Deus, olha, nossa, é de Deus. Obrigado, Jesus. É de Deus. Sabe? Não deixa um pendrive à toa, irmão, porque ele anda. Aqui dentro ele anda. E eu pergunto a vocês: que tipo de geração estamos construindo? Às vezes eu vejo criancinhas pequenas se apossando do brinquedinho e do coleguinha, e dominando como se fosse seu e levando para casa. Está errado. Pai e mãe tem que dizer: não é teu, devolve agora. Não devolve, ataca, come, irmão, até devolver. Porque se não corrigir isso agora, se torna, não vou nem falar o nome, tá? No futuro, qualquer que seja a pequena coisa que não é corrigida agora, se torna uma árvore infrutífera no futuro. Então corrijamos. Vamos corrigir e construir uma cidadania equilibrada, uma civilidade. Nós estamos vendo uma geração em que os funcionários não respeitam seus patrões, fazem de seus empregos como se fossem sacrifícios, trabalham como se aquilo fosse a pior desgraça da vida, e não vê a hora de sair, colocar o patrão na justiça para tirar até aquilo que não tem direito. Crente não coloca ninguém assim, irmão. Crente não faz greve, isso é errado. É tirar o direito do seu próximo. Mas é meu direito de fazer. O seu direito é servir na injustiça, porque Deus é a sua justiça. A Bíblia diz: tudo o que for fazer, faça como ao Senhor e não aos homens. Trabalha para um patrão injusto, trabalhe para ele como ao Senhor, porque o Senhor te honrará. Mas criou-se essa ideia de revolta, de rebeldia. Nós vivemos uma geração rebelde, irmão. Qualquer coisinha, cria-se uma lei.
Esse é o país, os advogados aqui me corrigem se eu estiver errado, e eu li há poucos dias na revista Exame, que o Brasil é o único país do mundo que tem leis suficientes para dominar mais 100 nações. Os Estados Unidos têm um contexto assim de lei, de pouco mais de 10 leis em sua Constituição. O Brasil, irmão, passa de 150 mil leis e não guardam nem sequer 1% do que dizem. Temos que construir algo diferente. Nós somos a igreja que constrói isso. Deus nos colocou aqui para ser exemplo desse mundo cruel. Amém? Talvez você nem goste de ouvir isso, mas diga para quem está ao seu lado: vamos tirar uma coisa velha de dentro do tesouro. Igualdade. Desde pequenos nossos filhos aprendem as divisões, a desigualdade, desde pequeno, inclusive dentro das igrejas. Eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas existem coisas modernas e a gente está tirando demais, como por exemplo a liberdade que o mundo impõe de fazer o que quiser, na hora que quiser, e a gente está aceitando. O mundo diz: seja livre, seu direito é ser feliz, não importa o que você tenha que fazer, e a gente está tolerando, ensinando. Estamos tirando uma coisa nova demais, a filosofia do quanto mais melhor. Quanto mais você ter, melhor. Quanto mais você conseguir, melhor. Está errado. É novo demais, mas precisa do equilíbrio. Você não pode tirar o otimismo, a capacidade de trabalho, a motivação, mas não pode colocar isso como seu objetivo primário e único na vida, ainda que passe por cima dos outros. Sabe, estamos tirando demais, e isso é tão sério, o acesso ilimitado à informação sem censura. Estamos tirando isso demais de dentro dos nossos tesouros. A gente sabe que tem, mas estamos dando isso de bandeja para os filhos. O acesso ilimitado à informação sem censura. É muita informação sem censura sendo veiculada na mente de crianças que não têm condições de discernir entre o certo e o errado. E a gente está deixando eles engolirem tudo isso. A inversão de valores. E por fim, a livre interpretação do modo de pensar. É do jeito que eu penso. Ok? Está errado. Porque a Bíblia ensina, eu gostaria que você ficasse em pé, a Bíblia ensina: os pais devem moldar os seus filhos para terem uma só maneira de pensar. E a maneira de pensar dos filhos é de acordo com a cultura do seu rei, com o modus operandi, com a maneira de pensar de seu Senhor. O mundo tirou Deus das escolas, tirou Deus de seus currículos, tirou Deus de suas moedas, e estão emergindo em uma bancarrota cada vez pior. Porque não é possível construir uma sociedade igualitária com justiça sem os princípios, sem as leis, sem os valores e sem os conceitos de Deus. É impossível. E o apelo que faço aqui esta manhã, pais queridos, é para que assumamos o nosso papel. Nós temos uma igreja, para a glória de Jesus, vasta de professores. Só para ver quantos tem aqui esta manhã. Quantos professores tem aqui esta manhã? Levante a mão. Olha quantos. Uma igreja vasta de professores. Professores são construtores de profissões. Professores são as pessoas mais importantes de uma nação. Tudo passa por um professor. Tudo. Mas quando você macula esse ministério, porque magistério não é uma profissão, é um ministério. Ensinar se faz por paixão. O soldo que você recebe, embora pequeno, embora pobre, fraco, deveria ser muito mais, sem dúvida nenhuma, mas não é isso que te motiva a estudar, não foi isso que você colocou na cabeça quando começou a estudar. Ninguém quis ser professor porque é a profissão que mais paga. Por que todo mundo quer ser médico? Mas ninguém quer ser professor. Pelo menos só aqueles que têm vocação para isso. É um ministério. Mas quando você deturpa o conteúdo desse ministério, então se constrói uma geração
com problemas. Rouba-lhes a capacidade de serem aquilo que seus pais geraram dentro deles no conceito de Deus. E cabe a nós, como igreja, mostrar ao mundo que somos diferentes. Nós somos o fermento dentro do trigo. Temos que ser diferente. Crie diferente. Eu quero orar com vocês agora. Em seguida o pastor Joseph vai estar ministrando a ceia do Senhor. Feche seus olhinhos, por favor. Paizinho querido, eu sei que esta manhã é uma manhã de celebração de ceia, e o teu Espírito levou-me a pensar sobre esse assunto e transmitir isso à tua noiva como um alerta pensante e preocupante. O que faremos com os nossos filhos, Pai? O que queremos com eles? O que iremos construir na mente deles? Eu rogo o teu favor, meu Senhor. Aquilo que estamos tentando fazer aqui nessa igreja, construir um instituto onde as crianças possam ver o futuro a partir de sua perspectiva. Ajude-nos a fazê-lo. Mas só teremos sucesso nisso se essas famílias, se esta igreja entender que tudo começa em casa, que esses valores que o Senhor deixou a partir de seus princípios são ensinados pelos pais, que as coisas velhas são tão importantes quanto as coisas novas. Nós precisamos entender, Senhor, e aplicar aquilo que Tu disse através de Jeremias: não remova os marcos antigos deixados pelos seus pais. Que essa verdade se aplique em nosso coração, Senhor, em que aquilo que nós aprendemos, ainda que seja aprendido a duras penas, possa ser ensinado de uma forma branda, mas sábia, de forma que nossos filhos possam compreender a vital importância desses grandes conceitos familiares herdados de nossos pais. Que sejamos uma geração de pessoas honestas, de líderes sadios. Que sejamos uma geração, Senhor, que saiba criar os seus filhos no temor do Senhor, no amor do Senhor, respeitando ao próximo, entendendo as necessidades uns dos outros, construindo uma sociedade, Senhor, de homens e mulheres, e ponto final. Que o conceito família seja apenas o conceito que o Senhor estabeleceu: pai e mãe e filhos, homem, mulher. Assim seja, Paizinho. Eu rogo a Tua bênção, que essa igreja, como um luzeiro nessa terra, como um instrumento de vida e de bênção, como aquilo que o Senhor colocou para servir de farol para esse mundo mau, eu peço a Tua bênção agora. Guia a Tua igreja, guia os pais, guia as mães, guia os filhos a buscarem o conhecimento, os cursos, o caminho do Senhor. Assim eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém.